A graça e paz do Senhor Jesus. E hoje eu venho aqui para mais um devocional. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a história de Paulo, né, o famoso apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar lá em Atos 9, a partir do versículo 1. Eu vou tentar, assim, resumir o máximo, porque a história é longa, né, e os nossos devocionais aqui são mais curtinhos. Mas depois você dá uma lida lá, porque a história é tremenda. Nesse capítulo aqui, gente, o capítulo 9, a gente vai ver aqui a conversão de Paulo, né? No caso, Saulo. Nessa época ele ainda era chamado de Saulo. Gente, Saulo era conhecido aí como perseguidor dos cristãos, aquele cara que matava mesmo sem dó, né? Ele ia lá, via um cristão ali e ele matava. Acredito eu que ele tinha sangue no olho ali para fazer isso. Mas enfim, se a gente for pegar ali o contexto da história, a gente for lendo, a gente vai ver que Deus já começou a trabalhar no coraçãozinho dele ali em pequenos detalhes, né? Não vou entrar muito aqui não, senão nossa história vai ficar enorme. Mas enfim, até chegar nesse contexto aqui, nesse ponto, nesse ápice aqui, que foi onde foi a aparição, né, de Jesus para ele. Gente, aqui ele estava a caminho de Damasco, nesse texto, exatamente perseguindo cristãos. E nesse caminho apareceu uma luz muito forte. E nessa luz ele caiu ali em terra, né? A gente não sabe se ele estava a cavalo, a pé, não sei, o texto não relata, mas ele caiu ali no chão por causa dessa luz. E através dela veio uma voz dizendo para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele ali, com toda a reverência, ele ainda fala: Senhor, quem és tu? Né? E a voz pega e fala com ele: sou eu, Jesus Cristo, a quem você persegue? Olha que interessante, gente. Ali há um diálogo assim tremendo. Depois vocês leem aqui a história. E Saulo, gente, fica cego por 3 dias. Imagina uma pessoa ficar cega do nada por 3 dias. Ali a palavra fala que ele ficou até sem comer. Então imaginem a situação, né? Então nesses 3 dias ali, acredito que ele ouviu a palavra ali do Senhor. O Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar fortemente ali na vida dele, porque foi um encontro de Jesus Cristo. E olha que tremendo. Nessa mesma hora ali, nesse mesmo contexto, o Senhor fala a Ananias, que era um profeta ali daquela época, um servo do Senhor naquela época, e fala com ele para ele ir lá em Saulo, impor as mãos sobre ele e orar, para que ele voltasse a ver. E Ananias, gente, questiona Deus, fala assim: poxa, Senhor, né? Eu tô parafraseando, viu, gente? Poxa, Deus, logo ele persegue os seus santos, né? Ele mata as pessoas, logo ele. Aí Deus vai lá e ainda adverte Ananias e fala com ele: sim, ele é o meu escolhido. Olha só para vocês verem, gente, como Deus escolhe os improváveis. E Ananias obedece, vai lá, impõe as mãos sobre Saulo, ora e ele volta a ver. Muitas pessoas perguntam assim: tá, e Paulo ali, Saulo, né, no caso, ele converte ali nesse momento e ele já começa a pregar o evangelho? Como que é isso? Né? Não funciona assim. Saulo depois ele caminha um tempo com Pedro, ele caminha ali com os outros discípulos do Senhor e ele vai aprendendo, ele vai culminando ali a palavra do Senhor, ele vai aprofundando nas histórias, nos livros ali que já tinham naquela época. Né, até ele se sentir assim, não falo preparado, mas pelo menos ele ter um entendimento para ele começar ali a pregar. E o Senhor começou a usar ele poderosamente, gente, tanto que a maioria das cartas aqui do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, só para vocês terem ideia, né, do tamanho do chamado, do propósito desse homem. E assim, gente, depois desse episódio, depois de tudo, né, ele pregou, né, Deus o usou poderosamente, ele foi fazendo discípulos onde ele passava. E, gente, é tão interessante que a gente vê a humildade ali no coração de Paulo, né, se a gente for lendo ali o contexto, a história dele, você vê o próprio Cristo agindo através da vida dele, né, e é muito interessante, né, e através desses estudos aí, né, dessa leitura, a gente vê uma passagem muito famosa onde fala que foi posto um espinho na carne de Paulo, né, para que ele não se exaltasse, ele não se sentisse orgulhoso, né, então ele caminhou com esse espinho que a palavra não relata o que é, viu, gente?
Mas é interessante a gente lembrar disso, porque esse contexto veio da vida do apóstolo Paulo. Então, assim, gente, depois disso tudo que Paulo fez, ele ainda foi preso, foi morto, né? Mas Paulo deixou pra gente aí um grande legado. Um grande legado. Se a gente for ler ali um pouquinho mais, a gente vai ver que Pedro tinha uma grande profundidade no evangelho entre os judeus, naquela região, naquele contexto ali. Mas Paulo, ele conseguiu levar a palavra do Senhor para o Ocidente, né? Então ele conseguiu alcançar mais regiões, mais pessoas. E ele, através disso, né, chegou aí para todas as nações o evangelho. Então, Paulo teve uma grande contribuição, né, para o evangelho estar aqui hoje nas nossas mãos, né. Então, assim, gente, é muito interessante. Se a gente for aprofundar, for falar. Mas o que eu quero trazer para a sua vida hoje com essa história de Paulo? Gente, a gente lendo ali que ele deixou algumas cartas, né, para as igrejas, como Timóteo, Coríntio. Gente, tem tanta essência, é tão tremendo as cartas, ele deixa tanto ensinamento pra gente. Mas sabe uma coisa que eu percebi, isso eu, tá, gente? Lendo assim, em todas essas cartas eu vi uma essência muito pura em relação à comunhão. Ele sempre arruma formas das pessoas estarem juntas, dos discípulos estarem juntos, em comunhão. Eu vejo o quanto que ele preservava isso, né? O quanto que ele falava sobre isso. E é interessante que ele arruma até algumas coisas. Olha, fulano, pega minha capa pra mim, né? Faz isso, vai na casa de fulano. Então, assim, você vê que ele sempre arrumava estratégias para que as pessoas estivessem perto, para que elas pudessem conversar de alguma forma. Ou seja, ele tenta nos trazer ali o ensinamento que ninguém caminha sozinho. Que a pessoa pode estar sozinha, se sentir sozinha, mas ela não tem como caminhar sozinha. Nessa trajetória com Cristo, nessa caminhada, né, do Evangelho. Então você tem pessoas do seu lado e você precisa contar com elas para você dar conta, né? Então não fique sozinho. Busque e procure aquelas pessoas que o Senhor tem levantado para te ajudar. Amém? E trazendo, né, para o nosso contexto aqui agora, o que o Senhor quer trazer para você através da história de Paulo, gente, do grande apóstolo Paulo aí, né? Ele era o improvável, a última pessoa que as pessoas achavam que fosse pregar o evangelho. E o Senhor o escolheu, o Senhor o chamou do jeito que ele estava, da forma que ele estava, para que ele pudesse pregar. E ele fez isso. Então, às vezes você está aí escondido, às vezes você está achando aí que você não é capaz, que você não dá conta, que você não é escolhido. Ah, eu sou tão fraco, é na fraqueza que você é forte. Ah, tá, mas eu não dou conta, eu erro demais, eu não tô afim de abrir mão também. Uma confusão danada, né? Vou te falar uma coisa. Eu acho que você tem notado aí que o Senhor tem separado o seu povo. Isso tem sido notório. Então faça parte dessa separação eleita, desse povo eleito do Senhor. Mas para você ter um entendimento e ir pro lado certo, você precisa disso aqui. E parar de fugir. Quem sabe você não é o próximo Paulo aí da nossa geração. Olha o fundamento, grandes coisas que Deus fez na vida dele. E o peso que ele teve na nossa história para conhecer a palavra. Quem sabe Deus não quer te usar da mesma forma, mas você não deixa, você tem fugido. Então para de fugir. Abraça o seu chamado, abrace aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou te falar uma coisa. Enquanto você não se posicionar e não se colocar no lugar que Deus te chamou para estar, as coisas na sua vida não vão acontecer. Porque você foi chamado para exercer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Esse é o seu propósito nessa terra. Por isso que as coisas não têm fluído. Levanta, Paulo. Tem uma nação para você conquistar.
Não é sobre você, é sobre ele. Mas tem uma nação que o Senhor quer trazer, que o Senhor quer conquistar através da sua vida. Então levanta, para de se esconder. Chega, está na hora. E essa é a mensagem do Senhor essa noite. Até aqui me permitiu falar o Senhor. Mas eu quero orar pela sua vida antes de encerrar. Feche os seus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor essa vida que está aqui comigo. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor toque nessa vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Espírito Santo de Deus, acampe anjos do Senhor ao redor dessa vida, ó Pai. Que o Senhor possa começar a trabalhar. Ó Pai, em nome de Jesus, que barreiras venham cair por terra, cegueiras venham cair por terra, surdez venha cair por terra, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar. Que o Teu Espírito Santo possa gritar, ó Pai, nesse coração, nessa mente. Arda de novo, ó Pai. Se tem fogos apagados aí, ó Pai. Se tem pessoas mornas aí, ó Pai. Acende de novo essa chama. Aquece de novo esse coração, ó Pai. Tira essa pessoa de cima do muro, ó Pai. Não é hora de brincar mais, Senhor. Oh, irei cantar labassuri, irei cantar labaxeire. Comece a trabalhar, Espírito Santo de Deus, e comece a fazer a obra, Pai, aquela que o Senhor começou lá atrás. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa, Pai, não sei quem, não sei o nome, Pai. Mas, Pai, eu vejo, Pai, que o Senhor, Pai, já tem falado há muito tempo e não tem dado ouvidos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que ela possa acordar enquanto é tempo, enquanto o Senhor ainda tem dado chances, ó Pai. Então, em nome de Jesus, mostra, Pai, mostra, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, ó Pai. E em nome de Jesus, que venha haver, ó Pai, um posicionamento, ó Pai, pois o Senhor tem falado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor não tire as mãos, ó Pai, e que essa pessoa, ó Deus, tome realmente essa posição. E que ela entenda, ó Pai, o chamado do Senhor. E que ela entenda, ó Pai, que o Senhor ainda está com as mãos e ainda tem chamado. Mas não deixe o Senhor tirar. Pois se ela não tomar essa posição, o Senhor vai tirar. Que ela possa entender, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.